Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 22. As Parábolas do Reino. O Fermento. Palavra publicada no dia 18 de fevereiro de 2019. Temos falado sobre as parábolas do reino e as 7 igrejas no livro de Apocalipse, onde um se refere ao outro. Mateus 13:33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Qual o significado disso? Segundo a Bíblia, o fermento simboliza pecado, hipocrisia, o pecado no geral. 1 Coríntios 5:6. Não é boa a vossa jactância. Não é bom se gabar, se vangloriar. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, um pouquinho de pecado estranho, e sendo aceito, estragará tudo, contaminará o pão inteiro. Versos 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, ou seja, remova o fermento. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui ele diz que a parábola do reino é como uma mulher que pegou o fermento, introduziu a 3 medidas de farinha e tudo ficou fermentado. As 3 primeiras parábolas, pecado, doutrina falsa e introdução de outros deuses à igreja como cristãos, tudo isso é fermento. Há uma mulher por trás fazendo tudo isso. A primeira parábola fala sobre a semente do semeador. A semente, ou seja, a palavra de Deus, Jesus. Temos que entender que as palavras de Jesus são muito importantes, são verdade. Nos dias atuais, muitas igrejas evangélicas, talvez a maioria delas, até mesmo algumas igrejas pentecostais, não consideram a Bíblia como literal em várias partes. Jesus é a palavra, e eles não o estão considerando literalmente. A segunda parábola fala sobre a mistura de trigo e joio. A terceira fala sobre o grão de mostarda. Vemos o declínio acontecendo. 3 medidas de fermento foram escondidos na igreja. Essas 3 medidas de pecado levaram a igreja a um grande período de trevas e mal, o qual se tornou conhecido como a Idade das Trevas, os 1000 anos de grandes trevas. Note que isso foi feito por uma mulher. Quem é ela? A Bíblia fala sobre 2 mulheres representantes de 2 igrejas diferentes. Uma delas é a verdadeira noiva de Cristo, e a outra é a falsa igreja, a prostituta. Apocalipse 12:1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A igreja verdadeira, a noiva de Cristo. Apocalipse 21:9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. A verdadeira igreja é predestinada e apresentada como a noiva de Cristo. Do lado oposto, vemos a falsa igreja, chamada de prostituta. Apocalipse 17:3-6. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Outro dia falaremos sobre isso, pois tomará muito mais tempo do que eu tenho disponível hoje. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Vemos 2 mulheres, 2 igrejas. Igreja mundana. Há uma pressão para ver a existência de uma igreja mundial. Se a pessoa não pode destruí-la, então una-se a ela. Ela incluirá todas as religiões,
todos ficarão felizes. No entanto, os que discordarem serão perseguidos. Esse processo está sendo estabelecido atualmente na Europa. Essa é uma igreja mundana, a igreja falsa, com 3 medidas de fermento. Isso resultou na Idade das Trevas. Atualmente, essa falsa igreja está crescendo em proeminência. Temos que compreender isso. Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Como vimos na sessão anterior, haverá uma pressão para ver o estabelecimento da falsa igreja. Eles não podem eliminar a igreja, então o que fazer? Incluir todas as religiões, ser tolerante, ser amável. No entanto, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Não há outro meio. Mas eles dizem para receber todas as religiões, pois todas podem contribuir com algo. Essa mulher, essa igreja, ascenderá ao poder e buscará ver todas as religiões se prostrarem diante dela, declarando qualquer outra igreja, a verdadeira igreja, ilegal. Vemos que o futuro de ambas as igrejas é claro. Apocalipse 20:10. O diabo, que os havia enganado, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. A verdadeira igreja precisa entender que essa parábola é uma advertência de que você nunca pode comprometer a verdade. As palavras de Jesus não são relativas, são verdades. O que ele ensinou é verdade. O que Paulo ensinou é verdade. É a palavra de Deus. Ela não pode ser diluída, enfraquecida, desvirtuada e nem mudada. Nunca comprometa a verdade. Nunca se dobre diante desse sistema anticristo. Nunca mude teu testemunho e crença. Há somente uma única igreja verdadeira, liderada por Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Há uma grande batalha a ser enfrentada. Paulo disse em 2 Timóteo 4, 7, 8: Combati o bom combate, acabei a carreira, aguardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa parábola do fermento corresponde à igreja de Tiatira. Essa mulher pegou algo e a levedou. Isso aconteceu durante a era da igreja de Tiatira. Essa igreja existe atualmente. Apocalipse 2, 18 e 20. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, essa é a mulher que se diz profetiza, ensine e engane, seduza os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. O mesmo espírito que derrotou a igreja durante a Idade Média, a levedou, como já falamos anteriormente, está agindo hoje. Versos 21 a 25. E dei-lhe tempo para se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram-na. Como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Todas essas igrejas existem atualmente.
versos 26 a 27a. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. É muito interessante. Nos dias de João Batista, a cidade de Tiatira era muito abastada. Havia pouca adoração a César. Era um centro comercial onde a caríssima cor púrpura era fabricada e exportada ao mundo inteiro. Lídia, a vendedora de púrpura, mencionada em Atos 16, veio dessa cidade. Ouça atentamente. O problema é que essa cidade tinha muitas guildas de comércio, uma das formas mais antigas de sindicatos de comércio. Adotaram idolatria, como ofertas de bebidas aos deuses e outras práticas idólatras que envolviam imoralidade. A fim de sobreviver qualquer tipo de comércio, a pessoa tinha que fazer parte dessas guildas. Obviamente, isso trouxe grande dificuldade para os cristãos fazerem comércio. Nos dias de João, a profetisa cristã, conhecida como Jezabel, encorajava os cristãos a fazer parte desses grupos. Veja versos 20 e 23. Isso aconteceu na igreja nos dias de João. Essa igreja, dentro da história, no ano 450, existiu por cerca de 1000 anos. Eventualmente, ela marca a queda do Império Romano, não da Igreja Romana, mas do Império. Era a igreja da Idade das Trevas. Ouça atentamente, essas guildas de comércio podem ser vistas atualmente em todo o mundo. Os sindicatos de comércio serão tão influenciados pelo reino demoníaco que se tornarão um grande problema mundial, lutando contra a retidão e muitas coisas mais. Essa era a igreja da Idade das Trevas. A igreja de Pérgamo se casou com o Estado de Roma e começou a declinar grandemente. Abriu caminho para a igreja de Tiatira e a Idade das Trevas. Quero falar sobre o que ocorreu com a queda de Roma, pois é muito importante. No ano 410, um líder bárbaro do norte, Alarico, capturou e saqueou Roma. Átila, ou Huno, veio de um lugar que atualmente é a Alemanha e negociou com o Papa. Isso está relatado na história. Um líder alemão tomou Roma e esta foi dividida em 10 regiões. A igreja mudou seu trono de poder para a Europa, mais especificamente a Alemanha. Roma mudou seu trono de poder para lá. Há implicações proféticas profundas para nós atualmente. Lembre-se que essa história específica da igreja foi conhecida como a Idade das Trevas. Essa igreja ainda existe atualmente. Preste atenção. No século VIII, uma aliança de grande importância foi feita entre o Papa e os líderes francos da Alemanha. Isso aconteceu no dia do Natal, no ano de 800, na igreja de São Pedro. O Papa coroou Carlos Magno, imperador da Santa Roma. Isso marcou o início de um novo império que cobriu toda a Europa Ocidental. Isso está relatado na história. Ouça o que direi. O Papa proclamou que, através da coroação de Carlos Magno, ele estava reavivando as glórias do antigo Império Romano. Ele coroou Carlos Magno imperador do Santo Império Romano. Lembre-se desse nome. Depois ele escolheu um controlador financeiro cruel chamado de Sr. Berlaymont. Isso aconteceu na Idade das Trevas. Lembre-se desse nome. Esse império se baseava em um único cabeça político, prenúncio do anticristo, e uma igreja mundial trabalhando lado a lado. Essa igreja existe atualmente e a sua influência está crescendo. A parábola do fermento fala sobre essa igreja. O que isso significa para nós hoje? As alianças atuais, o dólar europeu, foi deslanchado pela Federação de Nações Europeias, que consolidou esses países na Europa em uma federação.